terceiro ano! Vamos seguir então ainda na geometria analítica, tá? Agora um capítulo então estudando especificamente a circunferência, ok? Então desde a antiguidade, né, os povos sempre se preocuparam em estudar a circunferência, tá? Por volta de 300 a.C., o matemático Euclides então escreveu a obra Elementos, né, onde ele descreve a construção então com régua e compasso, né, de retas e circunferências. Mais tarde, então, René Descartes, né, contribuiu então para o desenvolvimento da geometria analítica, em que temos agora um outro enfoque no estudo da circunferência. Ok? Hoje em dia, o estudo da circunferência pode ser notado também em experimentos científicos, como na construção do maior acelerador de partículas do mundo, né? Aqui está a vista aérea dele, então. Ele está localizado em Genebra, na Suíça. Okay? Então, ele é um acelerador de partículas, né, em forma de um anel subterrâneo, por isso a questão da circunferência, né? E é localizado no noroeste da Genebra. Demorou 20 anos para ser construído e custou mais de 10 bilhões, aliás, de dólares, né? Tem como objetivo, então, investigar partículas e subpartículas geradas pela colisão de prótons, tentar recriar em laboratório as condições do universo logo após o Big Bang, tentar provar a existência da matéria escura e investigar outras dimensões espaciais, além das 3 já conhecidas. Talvez vocês já estudaram, então, a existência deste acelerador na disciplina de física, né? Mas aqui, então, segue a aplicabilidade da geometria analítica, então, neste experimento. As equações da circunferência, então. Pessoal, pensem em circunferência, então, como, né, um lugar geométrico, onde temos um ponto fixo C, né, determinado, então, como centro da circunferência, e todos os pontos que se encontram a uma mesma distância de C, então, fazem parte, né, pertencem a nossa circunferência, tá? Essa distância, então, entre este ponto P e o centro da circunferência é o nosso raio, tá? Então, aqui, qualquer ponto pertencente à circunferência possui a distância até o centro com a medida igual à do raio. Vamos estudar, então, nesta aula, né, a equação reduzida da circunferência, tá? Então, a partir dessa definição de lugar geométrico, né, encontramos então uma relação entre um ponto P qualquer na circunferência, aqui determinado por P, né, de coordenadas x e y, que pertençam à circunferência, então precisa estar sobre a circunferência, e centro AB aqui, então, tá? E raio de medida R. A equação da circunferência, a equação reduzida, pessoal, se dá então através, né, da distância entre esses dois pontos, entre o centro e o ponto P, localizado aqui, tá? A distância entre dois pontos foi o primeiro conteúdo de geometria analítica que nós vimos, né? E ela se dá a partir desta fórmula aqui, onde a distância, então, é representada aqui pelo raio da circunferência, tá? Eliminando essa raiz aqui, elevando ambos os lados da equação ao quadrado, nós ficamos com a seguinte equação reduzida, tá? Essa, então, é a equação reduzida da circunferência. Não há necessidade de vocês decorarem essa fórmula, porque vocês já sabem a fórmula da distância dos dois pontos, né? Então, basta lembrar que sempre aqui x e y são as coordenadas do ponto P pertencente a essa circunferência, e A e B, tá? Fazem referência ao centro, as coordenadas do centro da circunferência. A distância é representada pelo raio, né? Letra R aqui, tá? Equação reduzida. Observação. Então, a partir dessa equação aqui, tá? Chamando o nosso raio de C, nós temos algumas observações a respeito do nosso valor de C. Se C for maior que zero, né? O raio maior que zero, o gráfico da equação é uma circunferência. Se C é igual a zero, né, se o nosso raio fosse igual a zero,
o gráfico, então, representa apenas as coordenadas de um ponto P, né? Um ponto qualquer, A e B, aliás, coordenadas A e B. E se essa distância, então, se esse C for menor do que zero, não existe gráfico, né? Pois não tem solução, né? A equação possui um conjunto vazio. Nós temos agora alguns exemplos, tá? Determinar a equação reduzida da circunferência de raio 3 e centro menos 2 e 1, tá? Ok. Vamos considerar o ponto P aqui, de coordenadas x e y, e substituir na fórmula, então. Então, sempre o valor de x, aqui, então, x menos as coordenadas do ponto A, tá? Então, sempre aqui, pessoal, ó, se o nosso valor for negativo, vem para a fórmula positivo, porque menos com menos, né, resulta em mais. Aqui o valor já é positivo, ele vem para a fórmula, então, negativo, né? E o raio elevado ao quadrado. Aqui, então, temos a equação reduzida da circunferência, ok? Outro exemplo, determinar as coordenadas do centro C e a medida do raio de uma circunferência a partir de sua equação reduzida, tá? Então, aqui nós temos a equação e precisamos descobrir qual é o raio e quais são os centros, tá? Quais as coordenadas do centro. O raio aqui, né, pessoal, facilmente nós vemos que se na equação nós temos raio ao quadrado, como aqui, raiz quadrada de 16 é 4. Então, o nosso raio da equação aqui da circunferência é 4, tá? As coordenadas do centro. Se aqui nós temos mais 1, ó, pessoal, nós fazemos então o processo inverso, caminho inverso que foi feito aqui. Então, a coordenada do ponto A é este valor aqui com o sinal contrário, né? Então, negativo. Então, A vale menos 1 e B, como não temos aqui, né, só temos o y ao quadrado, entendemos então que B vale 0. Logo, as coordenadas do centro são menos 1 e 0. E o raio é 4, tá? Exercício resolvido. Verificar se os pontos A e B pertencem à circunferência de centro 2 e menos 3 e raio de medida 4. Então, para iniciar aqui, nós vamos descobrir a equação reduzida da circunferência, tá? Aqui está a fórmula, né? Substituindo, então, x menos o valor de A, então, x menos 2 ao quadrado, mais y. Como o nosso valor de B é negativo, vem para a fórmula positivo, né? Ambos os parênteses elevados ao quadrado. E aqui o raio ao quadrado também, tá? 4 ao quadrado, 16. Aqui está a equação da circunferência. E para verificar se os pontos pertencem, né, à circunferência, nós vamos substituir. Primeiramente, esse ponto A de coordenadas 6 e menos 3 será substituído aqui, né? Se a igualdade, então, der 16, né, se a igualdade for verdadeira, este ponto pertence à circunferência. Olha só, substituindo aqui, ó, tá, nas coordenadas de x e y, então 6 e menos 3, nós calculamos e descobrimos que a igualdade é verdadeira, logo, o ponto A pertence sim à circunferência. Substituindo agora o ponto B na equação da circunferência, a igualdade não é verdadeira, tá? É uma sentença falsa, então este ponto B não pertence à circunferência. Um exercício resolvido, pessoal, tá? Temos aqui, então, o nosso gráfico. Determinar a equação reduzida da circunferência que tem centro menos 1 e menos 3, ó, menos 1 no x, menos 3 no y, e passa pelo ponto P, 3 e menos 6, tá? Aqui está o ponto P. Vamos lá, então. A equação, então, né, partimos, vejam que nós não conhecemos o raio, tá? E vamos substituir, então, estes pontos aqui na equação reduzida. O valor que será encontrado será o valor do raio da circunferência, que nada mais é que a distância, então, do centro da circunferência, o centro C, e o ponto P, tá? Então, olha só. Nosso valor de x, então, aqui, ó, do nosso ponto P, 3, tá?
E o nosso A é menos 1, vem para a fórmula mais 1. Tá? O nosso Y vale menos 6. A coordenada do centro, né, a coordenada B, vale menos 3, vem para a fórmula mais 3. Tá? Resolvendo aqui, então, 4 ao quadrado, 16. Aqui fica menos 3 ao quadrado, 9 positivo. Raios de 25, o raio é 5. Ok? Bom, conseguimos aqui, então, encontrar, né, a equação da circunferência, substituindo os valores, então, do centro, né, menos 1 veio positivo, o 3 veio positivo, e o raio ao quadrado, então, 25, tá? Aqui está a equação reduzida desta circunferência apresentada aqui ao lado. Outro exercício. Aqui temos o nosso gráfico, contendo duas circunferências. Observar a figura e determinar o centro, a medida do raio e a equação reduzida de cada circunferência, sabendo que a reta y igual a 1 é tangente às duas circunferências. Então, essa reta aqui, ó, pessoal, ela não tem o x, né? Não toca o eixo x, é paralela a ele. Então, ela nos auxilia a descobrir aqui algumas informações referentes a essas duas circunferências. Tá? Vamos observar, então, essa primeira circunferência, ó, ela possui centro menos 4 no x e 4 no y, né? E o raio dela, então, é a medida do centro até esta extremidade aqui, tá? Se esta reta aqui é y igual a 1, tá? Essa distância, então, aqui é 1, temos, então, como raio da circunferência igual a 3, né? Pois 4 menos 1 é 3, tá? Com essas informações, então, do centro e do raio, nós conseguimos escrever a equação reduzida dessa circunferência, x, né? O 4, então, que era menos 4, vem positivo, o que era positivo vem negativo. E o raio ao quadrado, tá? A nossa segunda circunferência, notem que ela tem centro na origem do plano cartesiano, então centro 0, 0, tá? E o raio é igual a 1, porque ele toca aqui, ó, essa reta é tangente às duas circunferências, ok? Raio igual a 1. Substituindo, então, na fórmula da equação reduzida, como não temos as coordenadas, como aqui, né, as coordenadas de A e B, nós temos só x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 ao quadrado, que é 1, né? E por esta aula é isto, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Na próxima semana nós trabalharemos a equação geral da circunferência e as posições relativas. Fiquem bem, um grande abraço e até a próxima!